Olá, boa tarde. Sejam bem-vindas e bem-vindos. O nosso Alerta Minas é exibido toda segunda, quarta e sexta-feira. Vamos acompanhar agora os destaques de hoje. 276 mortes desde o começo da pandemia em Pará de Minas. Minas Gerais confirmou 79 óbitos durante as 24 horas. Sendo assim, Minas Gerais está com 53.223 óbitos confirmados desde o começo da pandemia. E vamos acompanhar também. Ontem foi dia 7 de setembro, Independência do Brasil. Em vários locais e lugares do país teve manifestação a favor ao governo Bolsonaro e contra o governo Bolsonaro. Quarta-feira, 8 de setembro de 2021. Alerta Minas começa agora. Ontem, na terça-feira, foi feriado devido à independência do Brasil. De ser a independência do Brasil, foi marcado com muitas manifestações em todo o país. Vamos acompanhar agora como que foi as manifestações a favor e contra o governo Bolsonaro em Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo. Manifestantes lotam a Avenida Paulista em dia de fortes protestos nas capitais. O presidente Jair Bolsonaro discursou a apoiadores na tarde desta terça-feira, feriado 7 de setembro, na massiva manifestação que ocorreu na Avenida Paulista, em São Paulo. Diferentemente do que fez pela manhã em Brasília, Bolsonaro criticou nominalmente o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e dirigiu críticas também à Corte e ao sistema eleitoral. Além da capital paulista, foram registrados intensos protestos no Rio de Janeiro, Brasília e outras capitais. Aos manifestantes, Bolsonaro afirmou que não vai mais admitir que pessoas como Alexandre de Moraes continuem a acoitar a nossa democracia e desrespeitar a nossa Constituição. Dizer a esse ministro que ele tem tempo ainda para se redimir. Tem tempo ainda de arquivar seus inquéritos. Sai Alexandre de Moraes. Deixa de ser canalha, deixa de oprimir o povo brasileiro, completou. Ainda sobre Moraes, o presidente afirmou que não cumprirá decisões tomadas pelo ministro e cobrou que o que chamou de presos políticos sejam colocados em liberdade, em referência a apoiadores que foram alvos de mandados recentes no chamado inquérito dos atos antidemocráticos. Jair Bolsonaro mais uma vez cobrou reformas no sistema eleitoral brasileiro e classificou os moldes atuais do pleito como uma farsa. Não podemos admitir um sistema eleitoral que não oferece qualquer segurança por ocasião das eleições, Nós queremos umas eleições limpas, democráticas, com voto auditável e contagem pública dos votos. Não posso participar de uma farsa como essa, patrocinada ainda pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, emendou. Ao final de sua fala, Bolsonaro disse: aqueles que querem me tornar inelegível em Brasília, só Deus me tira de lá e que nunca será preso. Jair Bolsonaro discursou por cerca de 20 minutos em cima de um caminhão de som e deixou a Avenida Paulista poucos minutos depois. No local, manifestantes favoráveis ao presidente lotaram as duas faixas da via. A região foi bloqueada nos dois sentidos desde 9 horas. Antes de se unir à manifestação, o chefe do executivo fez um sobrevoo ao chegar na capital paulista e iria à avenida acompanhado por autoridades como os ministros Onyx Lorenzoni, Trabalho e Previdência, Tarcísio Freitas, Infraestrutura, Milton Ribeiro, Ministério da Educação, Carlos Alberto França, Relações Exteriores, além de Luiz Eduardo Ramos, Secretaria-Geral, Bruno Bianco, Advocacia-Geral da União, General Augusto Heleno, Gabinete de Segurança Institucional, e o deputado Eduardo Bolsonaro, PSL-SP. Primeiro discurso do dia. A fala atendeu expectativas de reforço ao discurso feito em Brasília pela manhã. Na ocasião,
Bolsonaro voltou a falar em ultimato a todos da Praça dos Três Poderes. Não mais aceitaremos qualquer medida, qualquer ação ou qualquer sentença que venha de fora das quatro linhas da Constituição, disse. Os protestos contra a gestão do presidente em São Paulo, por outro lado, ocorreram com baixa participação no Vale do Anhangabaú, a 4 quilômetros de onde estavam os apoiadores de Bolsonaro. Um outro grupo de correligionários do presidente realizou uma carreata na Ponte Estaiada, zona sul de São Paulo, na manhã de hoje. A capital paulista contou com um reforço no esquema de segurança e, até o momento, as manifestações foram pacíficas. A estação de metrô Trianon MASP foi fechada. Protestos pelo país ao longo da manhã, mobilizações de apoio ao presidente ocorreram nas principais capitais brasileiras. Não houve registro de conflitos. A manhã do feriado também teve registro de protestos contra o governo, mas em número menor. As maiores manifestações ocorreram em São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro. Mas também foram registradas em outras capitais, como Salvador, Belém, Curitiba e Belo Horizonte. Um dos primeiros locais tomados pelas manifestações foi a Avenida Atlântica, no Rio de Janeiro, por volta das 9 horas desta terça-feira. As 3 pistas da avenida foram ocupadas. Em Brasília, milhares ocuparam a esplanada dos ministérios, local onde o presidente discursou a apoiadores. O protesto na capital federal foi marcado pela definição do STF como principal alvo dos manifestantes. Antes objetos principais das críticas, agora o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o PT e as esquerdas foram pouco citados. Deputados e senadores de outros partidos foram, em sua maioria, ignorados. A Praça dos Três Poderes foi interditada por gradil e linha de policiais. Os mineiros pró-Bolsonaro saíram em carreata da Avenida Antônio Abrão Caro, na Pampulha, e seguiram em direção à Praça da Liberdade, localizada na região centro-sul de Belo Horizonte. A manifestação teve início às 9 horas. Na praça, uma estrutura foi montada com bonecos infláveis do presidente, além das faixas e cartazes, em inglês e português, que também estão presentes nas demais capitais. Na capital paranaense, a manifestação foi liderada por movimentos ligados ao conservadorismo, à direita, a associações militares e a organizações religiosas. A manifestação ocorreu no Centro Cívico e tomou as frentes do Palácio Iguaçu, sede do governo local, Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, Tribunal do Júri e da Prefeitura de Curitiba. Entre os discursos e as faixas empunhadas pelos manifestantes, pautas difusas, como o voto impresso e a intervenção militar, e outras comuns a praticamente todos os manifestantes, a defesa do presidente Jair Bolsonaro e a crítica ao Supremo Tribunal Federal, muitas vezes personificada no ministro Alexandre de Moraes. A cidade também registrou manifestação contrária ao presidente. Em João Pessoa, Pará, carreatas pró-Bolsonaro estavam previstas para acontecerem no período da tarde. Os manifestantes devem se concentrar na Praça da Independência e seguir até o busto de Tamandaré. Está programado ainda um bicicletaço, com concentração no Largo das Gameleiras, em Tambaú. Pela manhã, um grupo de manifestantes contrários ao governo federal se concentrou na Praça das Muriçocas, no bairro de Miramar. Em Aracaju, Sergipe, uma carreata a favor do governo foi conduzida no início da tarde deste feriado da Independência a partir da região dos Arcos da Orla de Atalaia. Os carros seguiram, então, para o calçadão da Praia Formosa, no bairro 13 de Julho. Manifestantes contrários ao governo se concentraram na porta da paróquia São José e Santa Teresa de Calcutá, no bairro Santa Maria. No Amazonas, 4 pontos de Manaus têm manifestações neste feriado da Independência. Pela manhã, uma carreata promovida por caminhoneiros em apoio ao governo federal seguiu pelas principais vias da capital do estado do Amazonas. À tarde, manifestações pró-Bolsonaro são realizadas na região da Ponta Negra e na região central da cidade, com concentração na Praça do Congresso. A partir
6h30, está prevista uma passeata até a Praça do Congresso. Houve ainda uma bicicleta de manifestantes contrários ao governo. Manifestações a favor do governo federal ocorreram também na tarde em Vitória, Espírito Santo. Os apoiadores se concentraram na Praça do Papa, na região de Enseada do Suá. Perto das 16 horas, caminhoneiros se juntaram aos manifestantes e 2 trechos tiveram de ser interditados para a passagem dos manifestantes. Em Palmas, Tocantins, apoiadores do governo federal planejavam carreata, motociata e cavalgada para a tarde deste feriado da Independência. O evento foi organizado via redes sociais e envolve grupos empresariais, do agronegócio, além de movimentos conservadores e de direita. Nos carros e motos, os manifestantes colocaram bandeiras do Brasil, críticas ao STF e o slogan da campanha eleitoral do presidente Bolsonaro em 2018. Saindo das manifestações, foi bem marcado. Vamos acompanhar agora a previsão do tempo, as máximas e as mínimas. Roda a vinheta. Vamos começar por Pará de Minas. Pará de Minas está fazendo máxima de 34 graus e a mínima de 18. Sensação térmica está em 29. Florianópolis está fazendo máxima de 34 graus e a mínima de 18 graus. Belo Horizonte está fazendo máxima de 32 graus e mínima de 17 graus. Sensação térmica 28. Em Varginha, a previsão do tempo está máxima de 32 graus e a mínima de 18 graus. Sensação térmica 18 graus. Na tarde de ontem foi registrado um acidente de trânsito. Vamos acompanhar agora todos os detalhes desse acidente. Veja na reportagem. Um acidente de trânsito foi registrado na noite de terça-feira, dia 7 de setembro, Independência do Brasil, na rua Antônio Martins de Resende, bairro Jardim América, em Pará de Minas. A condutora, de 44 anos, relatou aos policiais que transitava com seu veículo Fit em direção ao Mirante do Cristo. Quando passou por lá, um veículo não identificado em alta velocidade, sendo que, ao se desviar dele, perdeu o controle do seu automóvel, chocando-se contra um poste de iluminação pública, que se partiu ao meio, caindo sobre o veículo danificado, a rede elétrica. A condutora apresentava mau hálito, admitindo que havia tomado uma lata de cerveja em uma festa, mas recusou a passar pelo teste do bafômetro. Como ela apresentava alguns sintomas de embriaguez, foi aplicado uma multa de trânsito cabível. A Carteira Nacional de
habilitação à CNH não foi apreendida por ser na versão digital. A condutora foi conduzida à UPA 24 horas, onde foi constatada uma pequena lesão no braço direito. Todas as informações foram repassadas para a Delegacia de Trânsito para as demais providências. O veículo da condutora foi liberado para o seu filho, devidamente habilitado, que ficou de removê-lo do local do acidente, rebocando. Devido aos seus danos, a empresa terceirizada de manutenção de rede elétrica fez os seus trabalhos de reparo no local. Cuidado, telespectador, com golpes na internet e do Pix. É porque essa semana foi registrado 2 boletins de ocorrência. 2 pessoas caíram em um golpe pela internet. Veja os 2 casos. Veja no próximo bloco as datas, números atualizados da pandemia em Pará de Minas. Minas Gerais registrou 79 óbitos durante as 24 horas. Alerta Minas, volta já. O novo Portal AI une a credibilidade que você conhece, com mais velocidade e milhares de conteúdos que são a sua cara. Acesse uai.com.br e descubra o nosso mundo. Para a Megscan, o conforto e a segurança de todos é muito importante. Temos um horário especial de funcionamento de segunda a sexta, de 7 às 22 horas e aos sábados, das 7 às 13 horas. Agora você pode marcar seus exames com mais conforto e praticidade. Megscan, excelência em ressonância. Basta um descuido para provocar uma queimada. A estiagem nesta época do ano potencializa o perigo das chamas. E as consequências para a sua saúde e para o meio ambiente podem ser irreparáveis. Não coloque fogo em lixos e terrenos baldios. E nem jogue cigarro em áreas de vegetação. A melhor arma contra as queimadas é o respeito à vida. Faça a sua parte. Identificar a violência contra a mulher na política? Quando uma parlamentar não está segura, nem mesmo no plenário. Quando o apoio do partido nunca vem. Quando somos julgadas e atacadas pela nossa imagem. Chega, é hora de ocupar o nosso lugar. Mais mulheres na política sem violência de gênero. A gente pode, o Brasil precisa. O novo Portal AI une a credibilidade que você conhece, com mais velocidade e milhares de conteúdos que são a sua cara. Acesse uai.com.br e descubra o nosso mundo. Para a Megscan, o conforto e a segurança de todos é muito importante. Temos um horário especial de funcionamento de segunda a sexta, de 7 às 22 horas e aos sábados, das 7 às 13 horas. Agora você pode marcar seus exames com mais conforto e praticidade. Megscan, excelência em ressonância. Basta um descuido para provocar uma queimada. A estiagem nesta época do ano potencializa o perigo das chamas. E as consequências para a sua saúde e para o meio ambiente podem ser irreparáveis. Não coloque fogo em lixos e terrenos baldios. E nem jogue cigarro em áreas de vegetação. A melhor arma contra as queimadas é o respeito à vida. Faça a sua parte. Você sabe identificar a violência contra a mulher na política? Quando uma parlamentar não está segura, nem mesmo no plenário. Quando o apoio do partido nunca vem. Quando somos julgadas e atacadas pela nossa imagem. Chega, é hora de ocupar o nosso lugar. Mais mulheres na política sem violência de gênero. A gente pode, o Brasil precisa.
Alerta Minas está de volta com as notícias de Minas Gerais e do nosso Brasil. Vamos acompanhar agora os números atualizados da Covid-19 em Pará de Minas. 6.270 pessoas fez o exame da Covid-19 e deu positivo. 273 óbitos confirmados desde o começo da pandemia. 5.926 pessoas que se recuperou da Covid-19. Vamos acompanhar agora os números atualizados da Covid-19 em Minas Gerais. Teve uma atualização nesse exato momento. Vamos acompanhar. 2 milhões de pessoas pegaram a Covid-19. 38.171 pessoas está sendo acompanhada no hospital. Óbitos confirmados desde o começo da pandemia em Minas Gerais. 53.407. Durante as 24 horas, Minas Gerais registrou 21 óbitos, não 79 óbitos, em decorrência da Covid-19. Minas Gerais confirmou durante as 24 horas casos confirmados, pessoas que se infectou da Covid-19, 5.622. Pessoas que se recuperou da Covid-19, essa é a boa notícia que gostamos de dar. 1.994.571. Vamos acompanhar agora os números atualizados da Covid-19 no Brasil. Pessoas que se infectou da Covid-19 já são 20.913.578 que pegaram Covid-19. Óbitos confirmados desde o começo da pandemia já são 585.172. Mortalidade de 100 mil habitantes está em 278. Pessoas que se recuperou. Agora preste atenção nessa história. Motociclista morre ao bater em carreta, próximo ao bairro Jardim Marinho. Na manhã deste feriado, dia 7 de setembro, um motociclista bateu na traseira de uma carreta que estava estacionada na MG 050, próximo ao bairro Jardim Marinho, em Itaúna. De acordo com as informações, com o impacto do condutor, o motociclista faleceu no local. Uma última informação, recebemos agora há pouco uma imagem de uma Kombi pegando fogo no bairro Padre Libério. Exato momento, temos só essas informações. Alerta Minas termina aqui, 6 horas da noite em ponto. Uma boa noite e até a próxima. Tchau, tchau.